pessoal, este programa é transmitido pela Nova TV Com Sorocaba, canal 7 da NET, todas as terças-feiras às 22 horas, nas quartas às 19 horas e nas quintas às 16 horas. Pela TV Votorantim, canal 6 da NET e 3 da Supermídia, é transmitido nas sextas-feiras às 21 horas e nos domingos às 16 horas. Não esqueça. Como sempre, no início do programa, eu faço um resumo das reflexões anteriores, com a finalidade de atualizar o entendimento de quem nos assiste pela primeira vez e para relembrar aqueles que já vêm de antes nos acompanhando. A Nova TV Com Sorocaba e a TV Votorantim também colaboram com este objetivo, oferecendo reprises, sem faltas. É assim que tudo fica muito fácil para quem dedica atenção a cada programa. Claro, quando há um pouco de dificuldade, tem essa possibilidade de assistir diversas vezes até ter um bom entendimento. Como você, que é um acompanhante desse nosso programa, e se não era, agora vai ser, deve já estar atento, curioso, deve estar pronto, então, para mais uma reflexão. Se está pronto, eu também estou. Vamos raciocinar juntos, então? Vamos. Lembre que para saber se somos alma ou psiquismo imanente do cérebro, nós fizemos um experimento e constatamos que somos coisa muito diferente. Ou seja, nós constatamos que sou um eu aqui e você um eu aí. Nem alma, nem psiquismo. Fundados, então, no resultado desta experiência, e não naquilo que nos disseram e nos dizem, passamos a nos identificar com o eu singular e experimental, não mais com uma alma religiosa ou um psiquismo materialista. Simples, né? Então, a existência do eu se tornou incontestável a partir de então, porque cada dia fica mais claro que eu existo aqui e que você existe aí. Certo ou não? Você é capaz de negar que existe aí? Claro que não. Então, depois dessa nossa experiência, ninguém mais admite ser alienado de si. Porque todos nós, cientistas ou leigos, experimentam o eu. E aqui entre nós, a todo momento, ao sentir e pensar, como a gente sente e pensa a todo momento, constata ser um eu a todo momento. Depois disso, então, a pergunta que passou a representar o nosso problema inicial passou a ser a seguinte: o eu continua a sentir e a pensar depois da morte do corpo?
ou não? É claro que para responder a essa questão, precisávamos saber se a morte existe da mesma forma que o eu. Mas é claro que para ter esse saber, nós não íamos querer experimentar a morte como experimentamos o eu, tá louco? Porque a experiência poderia nos levar ao suicídio. Resolvemos, então, procurar alguém que já houvesse experimentado a morte para nos dizer como ela é. E o que aconteceu? O que aconteceu? Não achamos ninguém. Bom, resolvemos mudar a estratégia. Resolvemos indagar, então, o que é que significa a palavra morte. E aí, nos disseram, a morte é o fim da vida. Ora, no fim de uma coisa, já não existe essa coisa mais. No lugar da coisa que findou, não há mais nada da coisa. Então, foi daí que nós compreendemos por que é que ninguém havia experimentado a morte. Ninguém havia experimentado a morte porque ela não causa o óbito do corpo. E nem é o seu efeito, ou seja, ninguém morre de morte. E ninguém pode dizer que meramente ela seja o efeito da morte. É muito interessante esse jogo de palavras, mas é muito sério. Então, não há nada na morte para ser experimentado. Veja bem, a nossa orientação é científica e filosófica. E isto, para nós, significa realizar experimentos e depois raciocinar com rigor lógico sobre os dados obtidos nas experiências. É sério isso. E não é porque nós não temos microscópios eletrônicos, radiotelescópios, conhecimentos profundos de matemática e outras tecnologias sofisticadas que nos acovardamos e permanecemos passivos, crentes naquilo que nos dizem. Nós rejeitamos a servidão física ou psicológica e lutamos contra ela com aquilo que temos. E o que é que temos? O que temos? Temos a capacidade de sentir para experimentar e a possibilidade de pensar de maneira inteligente sobre as coisas que constatamos existir de fato na realidade, seja essa coisa natural ou artificial. Eu dizia que a morte, então, se revelou apenas uma palavra que significa a ideia de fim. Tanto a palavra quanto o significado pertencem a uma realidade artificial criada pelo homem para explicar a mudança de uma forma física para outra. Olhem aqui, por favor. Nós temos aqui a moça falando. Ao falar, maçã, uvas, banana, ela está usando formas, preste atenção, por favor. Eu acabei de falar em mudança de uma forma física para outra, não foi? Então,
formas significantes. Na verdade, nós abordamos este termo anteriormente apenas como significantes. Agora nós estamos introduzindo a palavra forma, porque será importante para nós. Então a moça diz, repito, maçã, uvas, banana. E pensa no significado. Olha, maçã, uvas, banana. Ela tem uma noção. Por quê? Porque este significado corresponde com o objeto, com a coisa na realidade. Que realidade? Na realidade natural. Tanto a moça, como maçã, como uva, como banana, pertencem a uma realidade natural. Agora aqui, esse desenho mal sucedido, um avião, um automóvel, uma televisão, um computador, seja lá o que você quiser imaginar aqui no lugar, também pertencem a uma realidade artificial. Artificial porque criação do homem, assim como as palavras maçã, uvas, banana. As palavras e o significado na linguagem também é artificial. Agora, quando se fala de vida, vida, quando as pessoas têm que pensar em morte, ela lembra de quê? Normalmente lembra de uma forma, que é uma caricatura, de um vulto negro, quer dizer, uma caveira com uma capa, uma foice. Ou então lembra o quê? Lembra de um corpo com rigidez cadavérica, estendido num caixão. É isto que a pessoa tem. Esta forma de corpo. Viram? Eu falei forma de novo. Esta é uma palavra importante, parece que não. Mas ela tem levado muitos filósofos a realizarem tratados sobre ela. Mas para nós é bom não complicar e entendermos inicialmente, que será suficiente, que forma é a configuração exterior, o contorno, a figura ou a estrutura ideal de algo. De novo, olha, forma, tudo forma. Então, digamos que forma é o jeitão, né? O jeitão dessa configuração, o jeitão pelo qual uma coisa se apresenta para nós. Essa coisa seja natural ou artificial. Estamos falando de forma. Então, voltando à vaca magra, como a gente dizia, nós resolvemos experimentar a coisa que chega ao fim e que leva o nome vida. Esperávamos encontrar alguma forma que correspondesse ao seu significado na realidade natural. Porém, todavia, contudo, vida é forma de palavra, diferente da forma de palavra morte. Não se assuste. A gente chega ao entendimento. Mas, igualmente, sem um significado
que pode ser experimentado. Vida? Onde? Onde eu vou olhar, onde eu vou apalpar e encontrar uma vida para apalpar? Morte? O corpo, bom, aquilo era um corpo cadavérico. Estou apalpando, estou vendo um corpo. Morte eu não estou vendo. Entendido? O que nós temos é uma forma de palavra com o mesmo vazio de significado. Então veja bem. A forma da palavra eu, entretanto, tem significado com eco em nossa experiência. Da mesma maneira que uma pedra, uma árvore, a água, o cacho de uva, a banana nanica, etc. Todas essas formas de palavras aludem, indicam algo singular que pode ser experimentado na realidade natural. Observe em si um eu inteligente provando que existe, demonstrando que existe, porque está tentando lembrar de coisas que experimentou na realidade natural. Banana, uva, maçã. E até quando pensa na morte ou na vida, coisas que nunca experimentou e nem experimentará. Ou seja, no esforço de lembrar da vida ou da morte, o eu só é capaz de pensar num corpo saudável ou estragado. Um corpo estragado, deitado no caixão, conforme nós já dissemos. Repetindo, tanto morte como vida são formas de palavras que evocam como significado apenas ideias abstratas da realidade subjetiva ou inventada pelo homem. Voltando ainda, o fato é que nós andávamos intrigados diante de tanto vazio substancial que nós encontrávamos. Por isso, nós fomos analisar as ideias que estavam implicadas com a expressão a morte é o fim das atividades vitais. Ou seja, esta expressão supostamente definiria melhor o fenômeno da questão, ou em questão. Fim. Bom, fim nós já sabíamos o que era. Portanto, não íamos perder tempo mais com isso. Fomos observar, então, as atividades. E para começar, você se lembra que nós escolhemos a atividade de um atleta maratonista ou a sua corrida. Então, e não achamos a forma natural da atividade. E muito menos o fim dessa forma. Achamos sim, só um corpo. É chato, né? Um corpo que, depois de correr um bocado, podia se estatelar no chão. E você pensa, puxa, ele está cansado mesmo.
Mas ele que é um eu, que pensa e sente, pode estar pensando, como eu estou cansado, eu acho que estou morto de cansado. É chato, eu digo que é chato por quê? Porque nós não estamos querendo reinventar o vocabulário linguístico, isso seria uma estupidez. Só estamos alertando para o seguinte, não dá para raciocinar direito com palavras viciadas por ideologias de poder, do mesmo modo que não dá para fazer uma omelete saborosa com ovos podres. Ora bolas! Já nos descartamos da alma espiritualista e do psiquismo materialista. E agora precisamos também nos descartar das palavras vida, morte e ainda colocar sob suspeita a palavra atividade. Porque são formas linguísticas que não nomeiam coisas que podem ser experimentadas. Nós devemos ter a lucidez de que o sentido dessas palavras na linguagem está sempre em relação a corpos. Eu acentuei relação, porque isso vai ser muito importante. É uma palavra muito importante no estudo da física, onde atividade, movimento, tem toda a similitude. De qualquer modo, o corpo termina sendo sempre a única coisa que sempre se apresenta enquanto forma. Forma na qual fixamos etiquetas ou rótulos de vida, de morte e de atividades. É a forma do corpo que se mostra existente aos sentidos, mas sempre secundariamente ao eu. Puxa, será que eu estou dizendo então que o corpo é o outro um que somado ao eu daria aquele 2 anunciado em nosso segundo programa? Teríamos assim uma parceria entre o eu e o corpo e cairíamos no dualismo cartesiano? É isso que queremos, chegar no dualismo cartesiano negativo. E mais adiante nós estaremos explicando por que não. Por que não é isso? Eu repito que precisamos manter a lucidez nesta nossa busca por saber e operar apenas com palavras cujos significados tenham relação direta com o que existe na natureza. E até o momento, a única coisa singular, com existência já comprovada por nós, é o eu, ao qual atribuímos o valor matemático de 1. Então você verifique que foi para evitar que nosso raciocínio e atenção fossem elevados para a feira dos ovos podres, que fomos pesquisar
naquele velório daquele jovem que atendia pelo nome Ambrosino. Lembra? Então, lá ouvimos algumas pessoas dizendo que ele era um bom estudante, trabalhador e bom caráter, etc. E para nós ficava claro, eles estavam falando de atividades inteligentes, cujo sentido linguístico estavam em relação direta com o eu. Atividade inteligente. Atividades inteligentes. Do eu que aceitava atender pelo nome Ambrosino. Lembra? Ambrosino? Por quê? Hein? Não é? Até porque nós mostramos o corpo que ali era velado já não estudava, não trabalhava, nem atendia por nome algum. Claro, óbvio. O certo é, o corpo que ali estava não expressava mais no exterior ambiental os sentimentos, desejos, pensamentos ou a vontade do eu ambrosino, quando corria, namorava, trabalhava, estudava, etc. Agora, o corpo estava quase igual ao carro que dirigíamos na Castelinho, ou seja, o eu não se expressa pelo corpo quando o corpo está tolhido dos movimentos por alguma patologia, do mesmo modo que o carro que não podemos mais dirigir, ou não pudemos porque ele estava estragado. É claro que filósofos como Arthur Schopenhauer e Nietzsche, entre outros, defenderam o contrário do que eu acabei de falar. Eu acabei de dizer que é o eu que se expressa pelo corpo, numa alusão clara de que é o eu que comanda o corpo. Esses filósofos defenderam o contrário, no sentido de afirmarem que é o corpo que comanda o eu, é o corpo que dirige o eu. Nessa mesma linha desses filósofos, vem hoje o Papa da crença ateia, o biólogo Richard Dawkins, que põe os genes no comando do eu e a serviço da sobrevivência da espécie. Também para ele, o corpo comanda as atividades do eu. Eu provo que isso não é verdade já. Eu provo que é falso com este simples movimento que agora faço e do qual não depende a minha sobrevivência nem a sobrevivência da minha espécie. E também não depende a sobrevivência dos genes. Vocês já viram esse movimento? Eu posso repetir, eu posso mudar de dedo e posso usar este dedo. Vejam como eu comando. O que é que a sobrevivência da minha espécie tem a ver com isso aqui? O que a minha sobrevivência corporal tem a ver com isso aqui? Nada, absolutamente nada. Mas eu ainda dou para você, meu caro amigo ou amiga, a prova absoluta de que é o eu que comanda o corpo. O suicida. O suicida. No suicídio indireto. O suicídio indireto é aquele no qual toda a nossa espécie caminha com as guerras e agressões à natureza, a camada de ozônio. E também
com o suicídio direto, que nos atos de terrorismo, ou então por motivos pessoais. Aliás, esse tipo de suicídio por depressão, grande depressão, por motivos de sofrimentos pessoais, hoje em dia é bastante alta, inclusive envolvendo muitos jovens. Vocês sabem disso, não sabem? As estatísticas mostram um aumento constante. Sem falar no suicídio por drogas. Leandro, é você que move o corpo ou o corpo que movimenta você? Eu acho que as duas coisas, né? Eu faço com que meu corpo se movimente e ele responde isso me movimentando. Eu acredito que são as duas coisas. Carla, é você que move o corpo ou o corpo que movimenta você? Sou eu que movo o corpo. Osmar, é você que move o corpo ou o corpo que movimenta você? Eu acredito que o meu corpo, quem movimenta, sou eu. Roberto, é você que move o corpo ou o corpo que movimenta você? Nossa, achei eu que movo o corpo. Virgínia, é você que move o corpo ou o corpo que movimenta você? Eu que movo o corpo com a força do meu pensamento, com a minha mente. Primeiro eu penso, depois eu vou movimentar. Gerson, é o senhor que movimenta o corpo ou o corpo que movimenta o senhor? Olha, eu que movimento o corpo. Quando o eu decide praticar o suicídio, ele comanda o corpo integralmente, inibindo totalmente as suas atividades. Logo, nós sabíamos que o eu ambrosino não estava mais no comando do corpo que ali era velado, porque estava todo estragado aquele corpo. Aliás, aquele corpo estava pior do que o carro que parou com nós na Castelinho. Mas os crentes que gostam de omeletes feitas com ovos podres e que só experimentam o corpo, isso é dramático. Opinavam que o eu ambrosino já era. Tinha ido para uma desta, para pior. Tinha desaparecido. Como se atrevem a falar que o eu, a causa original de toda e qualquer experiência, sendo coisa muito diferente do corpo, desapareceu, sumiu ou acabou? Como que podem dizer isso? Nunca experimentaram o eu alheio, nunca experimentaram nem o fim de si próprios, só experimentaram corpos e se metem a reproduzir um boato de que o eu desaparece. Ora essa, nós não vamos nessa onda de ovos podres. E desde nosso primeiro programa, dissemos que nós recusamos a ser Marias que vão com as outras. Nós decidimos escapar das amarras escravizantes e por nossa própria conta e riscos e investigar de modo científico e racional a verdade que se esconde por baixo de tantos escombros de velhas construções dogmáticas e supersticiosas da cultura.
Aí, estudamos separadamente as palavras morte, vida e atividades. No próximo programa, veremos o que devemos entender por atividades vitais. Muito obrigado por sua inteligente companhia e pela coragem paciente de encarar comigo o desenrolar de um tema tão complexo e difícil. Tchau, pessoal.